Olá, meus queridos alunos do IFPE de Afogados da Engazeira. Tudo certinho? Tá vendo? Prometido, cumprido. Tá aí o vídeo sobre o Proslogium do Santo Anselmo, onde a gente vai ver o importante argumento ontológico que tenta provar a existência de Deus a partir do estudo da natureza, do ser, do que é o Deus, conforme o cristianismo. Ok? Boa sorte na recuperação. Bem, gente, do proêmio do Proslogium, nós vamos ver só 2 parágrafos, tá bom? Bem rapidinho. Mal acabei de escrever o opúsculo, o monológio, né? Ascendendo aos pedidos de alguns irmãos, o qual, esse opúsculo, né? Servisse como exemplo de meditação. Ou seja, não é só para você pegar o texto e ler o texto, mas também servir-se dele como exemplo para fazer as suas próprias meditações, né? Ou seja, é uma maneira de meditar, é um exemplar de meditação, não único, né? De meditação sobre que assunto? Os mistérios da fé para um homem que busca em silêncio, né? Ou seja, não fazendo palestras em universidades, mas no seu próprio íntimo, descobrir através da razão o que ignora, ou seja, usando-se da razão para tentar entender os mistérios da fé. E dei-me conta de que essa obra é difícil de ser entendida. Então lembra que um dos critérios que os irmãos de hábito dele pediram é que o texto fosse acessível a qualquer um, né? E aí, depois de publicado, ele viu que estava difícil de ser entendida, né? Porque tem muitas argumentações entrelaçadas. Vocês viram quanto tempo a gente demorou para ver só aquele parágrafo, né? Então, comecei a pensar comigo mesmo se não seria possível encontrar um único argumento que, válido em si e por si, ou seja, sem depender de outras argumentações, sem nenhum outro, permitisse demonstrar que Deus existe verdadeiramente. Ou seja, um único argumento para provar que Deus existe. Porque, claro, no outro livro nós lemos só o primeiro capítulo e o segundo capítulo, né? Mas ele segue fazendo muito mais argumentos, né? O livro é cerca de 100 páginas. Qual é a meta desse daqui, né? Que com um único argumento, que seja independente, ou seja, não dependa de outros argumentos, né? Ele possa demonstrar as seguintes teses. 1, que Deus existe. 2, que ele é o bem supremo, né? Bem supremo. Que, não necessitando de coisa alguma, quando ao contrário, todos os outros seres precisam dele para existirem e serem bons. Ou seja, tudo depende de Deus para existir e para ser bom. E por outro lado, Deus não depende de nada, nem para existir e nem para ser bom. Tá assim, mas não o contrário. Esse é o objetivo argumentativo dele nesse Proslogium. Um argumento suficiente, em suma, para fornecer provas adequadas sobre aquilo que cremos, ou seja, a fé cristã, acerca da substância divina. Ou seja, né, a razão provando a fé cristã. E aí o que ele fala no final do proêmio? Como nem este opúsculo, que tem cerca de umas 50 páginas, nem o outro recordado acima, o monológio, que tem cerca de uns 100 páginas, pareceram-me dignos de serem chamados de livros, né? Pequena publicação que ele fez só para os amigos dele, né, inicialmente. Nem se me apresentavam tão importantes para propor-lhes o nome do autor, ou seja, ele nem assinou esses opúsculos inicialmente. E, entretanto, fazia-se necessário atribuir-lhes um título que convidasse a lê-los todos aqueles em cujas mãos caíssem, né? Então, já que tem que dar algum título assim para chamar a atenção das pessoas, né? Ele chamou o quê? Então, primeiro, né, que é o monológio, ele chamou de exemplo de meditação sobre o fundamento racional da fé. Quais são as bases racionais para aquilo que se crê o cristão por meio da fé. Já o segundo, esse que estamos lendo agora, o Proslogium, é a fé buscando apoiar-se na razão. Perceba que são títulos semelhantes, mas que têm umas certas diferenças importantes, né? O primeiro é apenas um exemplo de alguém se meditando sobre se a fé que ele tem algum fundamento racional.
Já o segundo é aquele que tem fé buscando a razão para apoiar-se. Então, sigamos para o texto. Então, vamos lá, começar a ler, né? E começa dizendo assim, olha, cremos, ou seja, né, temos a fé cristã com firmeza que tu, ou seja, Deus, é um ser do qual não é possível pensar nada maior. Então, veja só, né? É muito importante a gente parar um pouquinho aqui, porque essa frase complicada aí, ser do qual não é possível pensar nada maior, é um termo que é uma locução que Santo Anselmo repete inúmeras vezes nesse texto. Tal ser do qual não é possível pensar nada maior é simplesmente Deus. Ou seja, né, a palavra Deus tem esse significado. Essa é a essência, né, a característica, digamos assim, essencial sobre o que é Deus. Isso conforme a fé cristã. Ou será que um ser assim, ou seja, um ser do qual não é possível pensar nada maior, não existe? Ou seja, será que Deus não existe? Por quê? Porque lá na Bíblia tem uma passagem que diz que o incipiente, o insensato, ou o nécio, se preferirem, o ignorante, né, o ateu, disse em seu coração, Deus não existe. Será que o ser do qual não é possível pensar nada maior não existe porque o nécio disse que Deus não existe? Porém, o incipiente, quando eu digo, ou seja, quando um cristão diz para um ateu, ou seja, né, o incipiente seria o quê? O ateu, não é isso? Quando o cristão fala para um ateu a seguinte expressão, o ser do qual não se pode pensar nada maior, o ateu escuta o que foi dito e compreende o que foi dito. Então veja, ele está dizendo que a palavra, o termo Deus, não é simplesmente uma etiqueta sem significado, mas que tem um significado conceitual. Né? Que a etiqueta Deus se refere ao ser do qual não é possível pensar nada maior. Tal como a palavra quadrado tem uma definição. Né? A palavra quadrado se refere ao quê? A uma figura geométrica de 4 lados iguais, ou a um retângulo de 4 lados iguais. Então, quem escuta a palavra quadrado e compreende pelo som quadrado uma figura geométrica de 4 lados iguais, né, um retângulo de 4 lados iguais, tem inteligência a respeito do que foi escutado. Então ele está dizendo que quando um cristão fala para um ateu de Deus, o ateu está entendendo o que o cristão entende pela palavra Deus. Ele sabe que Deus não quer dizer, sei lá, banana, né, uma fruta que a gente come descascando e que é de aparência amarela. Se, né, ora, aquilo que o ateu compreende, se encontra em sua inteligência. Então, o que nós compreendemos está na nossa inteligência, não é isso? Está na nossa mente. Nós conseguimos conceber isso. Ainda que possa não compreender que existe realmente. Ou seja, estar na nossa inteligência é diferente de existir realmente. Ou seja, é uma distinção que ele está fazendo entre a essência e a existência. O que uma coisa é diferente dela existir. O ser da coisa é diferente da existência desse ser. Ou seja, uma coisa é você entender do que está sendo falando e outra coisa é saber se isso do que você está falando existe ou não existe. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente e assentir que tal objeto existe são coisas distintas, são coisas diferentes. Então, se eu falo para vocês unicórnio, né, vocês entendem pela palavra unicórnio que é o quê? Um cavalo com chifre, com um só chifre, né? E vocês entendem também a palavra duende, né? Então, duende é o quê? Sei lá, aquele bichinho verde, pequeno, com orelhas pontiagudas. E você entende que as duas coisas são diferentes entre si. Ou seja, se entendemos, se temos inteligibilidade a respeito do que é um duende e um unicórnio, eles têm algum grau de existência, né? Existem, mas existem onde? Apenas na nossa mente. É diferente de encontrar os duendes e encontrar os unicórnios na realidade, né? Sabemos que são coisas diferentes. Porém, há certos conceitos que nem sequer a gente consegue entender, né? Por exemplo, sei lá,
um quadrado redondo, né? Ou seja, é uma definição que nem na nossa cabeça existe. Então, digamos assim, que Santo Anselmo está fazendo 3 níveis de existência, né? Ou seja, um conceito que não existe, né? Vazio de existência, né? Ou seja, uma coisa que existe na mente e uma coisa que existe na realidade. 3 níveis. Não existe nem na mente e na realidade, existe só na mente, existe na mente e na realidade. Tá aqui assim, mais mente também, né? E ele vai nos dar um exemplo. Um pintor, por exemplo, ao imaginar a obra que vai fazer, sem dúvida possui sua inteligência. Então, antes de executar uma obra, ele vislumbra na sua cabeça. Porém, nada compreende da existência real da mesma, porque ainda não executou, né? Ou seja, você pode pensar em como será a estátua que você vai fazer, mas se essa estátua tem uma temperatura fria ou quente, não tem como saber porque ela ainda não está na realidade, né? Quando, ao contrário, tiver pintado, não possuirá apenas na mente, mas também lhe compreenderá a existência, porque já executou, né? Novamente, a distinção entre a essência e a existência, a concepção e a realização. Então, o incipiente há de convir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior. Então, se o ateu entendeu as palavras do cristão, ele deve concordar que Deus existe, ainda que apenas na cabeça de quem nele crê. Não, um argumento que muitos ateus usam, né? Que Deus é o quê? É uma criação, é uma invenção dos humanos, é algo meramente imaginário. Afinal de contas, Deus não seria algo que nem sequer na mente das pessoas existem, tal como um quadrado redondo, correto? Ninguém faz um sistema de religião em torno de um quadrado redondo, né? Essa é a argumentação que ele está usando aqui. E por que o incipiente há de concordar que Deus existe, pelo menos na inteligência? Por quê? Porque ele escuta o cristão e ele compreende o que o cristão está dizendo. Ele entende o conceito, tal como entendemos o conceito de uma figura geométrica de 4 lados iguais, diferentemente de uma expressão como um quadrado redondo, que nem sequer conseguimos criar na nossa inteligência tal conceito. Ou seja, tudo aquilo que a gente compreende, se compreendemos, existe enquanto conceito. Tudo bem? Tudo tranquilo? Acho que tanto o ateu quanto o cristão pode chegar a essa conclusão, essa concordância, de que existe um conceito, existe uma ideia de Deus. O ateu discorda porque ele acha que essa ideia não tem referente existencial, não tem referente real no mundo. Tranquilo? Vamos ver como Anselmo segue sua argumentação. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior, né? Ou seja, mas Deus, argumenta Santo Anselmo, não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade, e que seria maior. Em outras palavras, existir na inteligência é menor do que existir na inteligência, mas existir na realidade. Então, se Deus fosse um ser apenas imaginário, eu estaria pensando em uma outra coisa que é maior do que um ser apenas imaginário. Ora, se eu estou pensando nessa outra coisa que é maior do que o ser apenas imaginário, tal ser imaginário não pode ser o ser do qual não é possível pensar nada maior. Vamos pegar essa expressão, ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou seja, a gente pode traduzir para dizer, é impossível pensar algo maior que Deus. Tirando esses dois negativos, né? Não é possível pensar nada maior, né? Para a gente tirar essas negativas, a gente pode traduzir o conceito como: quem é Deus? Deus é aquele que é impossível pensar algo maior do que ele. Deus é aquele do qual é impossível se pensar algo maior. Então, se Deus existisse apenas na inteligência, e existir na inteligência mais existir na realidade é maior do que existir apenas na inteligência, um ser que existe apenas na inteligência não pode ser Deus. É isso que ele vai falar aqui nesse próximo parágrafo, veja só. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior, ou seja, Deus, né? Portanto, Deus existisse somente na inteligência, este mesmo ser, este mesmo Deus,
do qual não se pode pensar nada maior, ou seja, esse próprio ser do qual a gente não pode encontrar nada maior do que ele, tornar-se-ia o ser do qual é possível sim, ao contrário, pensar algo maior, o que é certamente absurdo. Então, se esse fosse Deus, nós teríamos a possibilidade de pensar em algo maior do que Deus. Mas para ser Deus, realmente Deus, é impossível que eu pense em algo maior do que ele. Logo, esse ser imaginário não é o Deus cristão. É algum outro Deus qualquer, mas não o Deus cristão. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. Pois só se ele existe na inteligência e na realidade é que ele pode ser o ser do qual não se pode pensar nada maior. Só assim ele pode de fato ser Deus. Sendo apenas imaginário, não é o Deus cristão. E ele segue no capítulo 3. Que não é possível pensar que Deus não existe. Veja, Deus tanto existe que a gente sequer consegue conceber a não existência de Deus. O que acabamos de dizer é tão verdadeiro que nem é possível sequer pensar que Deus não existe. Com efeito, pode-se pensar na existência de um ser que não admite ser pensado como não existente. Novamente, vamos tentar limpar as duplas negativas daqui, né? Pode-se pensar na existência de um ser que não admite ser pensado como não existente. Ou seja, não admite quer dizer o quê? É impossível pensar como não existindo. Que é igual a dizer o quê? É necessário pensar como existindo. Assim a gente tira essas duas negações, não é isso? Ou seja, nós podemos pensar na existência de um ser que é necessário a gente pensar como existindo. Ora, aquilo que não pode ser pensado como não existente, ou seja, aquilo que é necessário a gente pensar como algo que existe, é, sem dúvida, maior do que aquilo que pode ser pensado como não existente. Ou seja, se eu concebo algo como necessário, esse algo que é necessário há de ser maior do que algo que é meramente possível. Ou seja, pode existir ou pode não existir. Por isso, o ser do qual não é possível pensar nada maior, ou seja, por isso Deus, se admitisse ser pensado como não existente, ou seja, se fosse possível dizer que Deus não existe, ele mesmo, que é o ser do qual não se pode pensar nada maior, ele mesmo que é Deus, não seria o ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou seja, ele não seria Deus. Ok, lógico. Vamos reler substituindo. Por isso, Deus, se admitisse ser pensado como não existente, ele mesmo que é Deus, não seria Deus. Ok, lógico. Ou seja, é como se eu dissesse um quadrado que tivesse 5 lados. Bem, se o quadrado tem 5 lados, o quadrado não tem 4 lados. Mas se a definição do quadrado é ter 4 lados, um quadrado com 5 lados não é um quadrado. Adaptando aqui novamente, se Deus é aquilo que há de maior que podemos pensar, um Deus que não existe na realidade não pode ser o Deus cristão. Porque só é Deus cristão se eu não consigo pensar nada maior. Mas no momento que eu penso num Deus fictício e comparo com Deus real, o Deus real é maior do que o Deus fictício. Logo, o Deus cristão não pode ser fictício. Existe, portanto, verdadeiramente, o ser do qual não é possível pensar nada maior. Existe, portanto, verdadeiramente, Deus. E existe de tal forma que nem sequer é admitido pensá-lo como não existente. Esse ser, ó Senhor nosso Deus, és tu. Assim tu existes, ó Senhor meu Deus. E de tal forma existes que nem é possível pensar-te como não existente. Ou seja, se você de fato está pensando nessa definição cristã de Deus, é impossível pensar nessa definição cristã de Deus sem admitir que tal definição de Deus existe na realidade. Porque se você pensa no Deus que não existe na realidade, você não está pensando no Deus cristão. Ou seja, se pensamos no Deus cristão, pensamos enquanto existente. Se pensamos no Deus que não existe, nós não pensamos no Deus cristão. Pensamos, sei lá, em qualquer outro Deus aí. Zeus, Poseidon, Atena, Thor, enfim. E com razão.
Se a mente humana conseguisse conceber algo maior que tu, a criatura levar-se-ia acima do Criador e formularia um juízo acerca do Criador. Então, novamente, isso é um conceito na metafísica clássica, que jamais o efeito pode ser maior do que a causa, né? A criatura possa ser maior do Criador. Então, causa é maior do que o efeito. E aqui causa podemos ter Criador, podemos ter Deus. Efeito podemos ter criatura, mundo. E enquanto tudo, excluindo a ti, pode ser pensado como não existente, tu és o único, ao contrário, que existe realmente, entre todas as coisas e em sumo grau. Então, todo mundo é apenas possível, é apenas contingente. Ou seja, podemos pensar, podemos conceber como não existindo. Pode ser que eu não tivesse nascido, pode ser que Santo Anselmo não tivesse nascido, pode ser que esse livro não tivesse existido. Todas as coisas do mundo que entendemos na nossa mente, podemos também concebê-las como não existindo. A única que não podemos seria o Deus cristão. É por isso que aquele exemplo, aquele argumento da ilha maior de todas, a ilha dourada maior de todas, não pode ser usado contra o Santo Anselmo, conforme os argumentos do Santo Anselmo, ok? O Santo Anselmo admite, sim, que nós podemos pensar qualquer coisa da realidade como não existindo, exceto por Deus. Deus, o Deus cristão, é o único que necessariamente existe. Então, por que o incipiente disse em seu coração, não existe Deus, quando é tão evidente a razão humana que tu existes com maior certeza do que todas as coisas? Justamente porque ele é insensato e carente de raciocínio. Então, com a única pessoa que fala que Deus não existe, é porque tal pessoa não conseguiu pensar, raciocinar, compreender a definição cristã de Deus. Então ele está dizendo que Deus não existe, mas não está pensando no mesmo Deus que os cristãos pensam. Sigamos para o capítulo 4. Que o incipiente disse em seu coração aquilo que é impossível pensar. Ou seja, como é que o incipiente falou no seu coração uma coisa que é impossível pensar? Mas como o incipiente pôde dizer em seu coração aquilo que nem sequer é possível pensar? Como é que eu posso falar algo que eu não consigo sequer pensar? Ou como pôde pensar aquilo em seu coração quando dizer no coração nada mais é do que pensar? Então veja, na cultura clássica, o coração muitas vezes era usado como sinônimo do que a gente entende hoje em dia por mente. O coração é onde se encontrava também os pensamentos. Então, dizer no coração é pensar, é raciocinar, é falar em sua mente, ter na sua mente. A gente até usa um pouco, hoje em dia, essa expressão desse sentido, né? O que é que seu coração diz? Ou seja, o que é que você está pensando, né? Se verdadeiramente ele disse isso em seu coração, na verdade também o pensou. Mas, na verdade, ele não disse isso em seu coração. Porque justamente não podia pensá-lo. Em outras palavras, a gente só pode dizer no coração o que a gente pensa. Com efeito, pode-se pensar ou dizer no coração uma coisa de duas maneiras. E aqui é uma coisa importante que o Santo Anselmo faz. A gente pode pensar de duas maneiras. Ou podemos pensar na palavra, no signo, na palavra que expressa a coisa, ou podemos pensar compreendendo a coisa, ou seja, no conceito da coisa, na ideia da coisa. Então, uma coisa é falar quadrado e uma coisa é pensar uma figura geométrica de 4 lados iguais, um retângulo de 4 lados iguais. Para alguém que não seja falante do português, ele pode até expressar a palavra, os sons quadrado. Porém, ao expressar esse som, ele não está pensando no mesmo conceito. Ele não consegue pegar esse símbolo e rastrear a ideia que está por trás desse símbolo. Então, no primeiro sentido, pensando apenas na palavra, é possível sim pensar que Deus não existe. Ou seja, é possível você escutar a palavra, o termo Deus, a palavra não, a palavra existe. É possível você pegar esses sons, essas expressões e pensá-las separadamente e até juntá-las. Porém, se a gente tenta, através dessas palavras, juntar-se, pensar nos conceitos que estão por trás dela, aí sim, nós não conseguimos de jeito nenhum pensar que Deus não existe. Novamente, eu consigo pensar na palavra quadrado,
na palavra 5 e na palavra lados. Quadrado de 5 lados. Eu consigo pensar nesses símbolos, nesses signos, nessas etiquetas. Porém, se eu tento formular isso na minha cabeça, é impossível conseguir. Quem, por exemplo, compreende o que são água e fogo, sem dúvida não pode pensar que os dois elementos sejam realmente a mesma coisa. Então, se você pensa na coisa água e na coisa fogo, no conceito, a gente sabe distinguir os dois. Entretanto, se pensar apenas nas palavras água e fogo, pode imaginar as duas coisas como idênticas, né? Então, eu poderia, digamos assim, usar etiquetas diferentes, usar o símbolo água para pensar no líquido e usar o símbolo fogo para pensar no líquido. Mas eu jamais posso confundir o líquido com a chama. Assim, quem compreende o que Deus é, certamente não pode pensar que ele não existe. Ou seja, se você tem a compreensão do conceito de Deus, do conceito cristão de Deus, você não pode compreendê-lo como não existente. Porém, nós poderíamos, se repetisse na mente apenas a palavra Deus, sem atribuir-lhe nenhum significado, ou significado diferente. Então, se quando eu penso na palavra Deus, eu não penso em nada, eu posso dizer que Deus não existe. Se quando eu penso na palavra Deus, eu penso, sei lá, numa banana do tamanho de um prédio, eu posso dizer Deus não existe, porque eu estou usando a palavra Deus, mas pensando numa banana gigante. É por isso que outros deuses, que não Deus cristão, não existiriam conforme Santo Anselmo. Por quê? Quando os pagãos usam a palavra Deus, eles não estão significando o ser maior do qual nada se pode pensar. Eles estão pensando em outra coisa. Vamos lá? Deus, porém, de acordo com os cristãos, diz Santo Anselmo, é o ser do qual não é possível pensar nada maior. E quem compreende bem isso, sem dúvida compreende também que Deus é um ser que não pode encontrar-se só no pensamento, né? Quem, portanto, compreende que Deus é assim, não consegue sequer imaginar que ele não exista. Então, para o cristão, aceitando essa definição de Deus, você jamais consegue sequer imaginar a não existência de Deus. E esse último parágrafo eu acho muito engraçado. Obrigado, meu Deus! Agradeço-te, meu Deus, por ter me permitido ver, iluminado por ti, com a luz da razão, aquilo que antes acreditava pelo dom da fé que me deste. Então veja só. Iluminado por Deus e com a luz da razão, agora ele consegue ver o que ele já acreditava pelo dom da fé dada por Deus. Agora ele consegue entender racionalmente algo que já era da fé revelada, que é distinta da razão natural. Mas essas duas coisas, diz Santo Anselmo, apontam, né, concordam em dizer que Deus existe. Obviamente o Deus cristão, não é isso? Assim, agora encontro-me na condição em que, ainda que eu não quisesse crer na tua existência, ou seja, ainda que eu quisesse abrir mão da fé, não aceitar a fé, a razão me levaria de volta à fé. Ou seja, por mais que alguém rejeite a revelação cristã, a razão nos leva para a fé. E é por isso que esse argumento de Santo Anselmo é chamado do argumento ontológico. Ontos, em grego, quer dizer o ser, e lógico, logos, né, como vocês bem sabem, é o estudo, né? Então, você estudando racionalmente, pensando racionalmente sobre o que é que significa Deus, a essência de Deus, você chega à conclusão de que Deus existe. Ao menos o Deus definido pelos cristãos.